E aí, vamos abrir aqui então, vídeo e áudio. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo certinho aí com vocês? Enquanto vocês vão respondendo pro prof, eu vou fazer a chamadinha aqui, aproveitar quem tá na aula. Vamos ver rapidinho, Alana, Bruno, Eduarda, Gabriele, Joana, Luana, Matheus. Sinto falta do Marcos, da Maria Luandra, da Nicole. Tá faltando bastante gente aí para a outra Gabi, exatamente. Tá faltando bastante gente aí para esse Eduarda, boa noite. Bastante gente para esse início de aula aí, tá? Vamos lá então, galera. Não tinha tema de casa, né, para essa aula de hoje, tá? Então a gente conversou na semana passada sobre o transporte de cabotagem, tá? Foi uma conversa rápida para a gente falar um pouquinho sobre essa introdução do transporte no Brasil, como é que é essa modalidade, como é que funciona e tudo, para que vocês comecem a se tornar seres mais curiosos pelo transporte no Brasil, tá? Vocês chegaram a procurar, pesquisar alguma coisa, fizeram algum tipo de leitura sobre essa temática de sexta-feira para cá? Alguém leu alguma coisa? Alguém procurou alguma novidade? Ninguém procurou nada? Falem comigo, por favor. Sejam queridinhos. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vivos? Oi, Joana. Tá todo mundo bem aí? Então vamos de novo. Vocês deram uma lida sobre alguma coisa sobre transporte, sobre modais, sobre cargas, sobre coisas que envolvam logística. Desde quinta, vocês procuraram alguma coisa sobre logística, se inteirar sobre o tema? Não, isso, sejam sinceros. Isso aí, Brunão. Sinceridade, sinceridade é bom. É isso aí, tá, galera? Eu acho legal, tá, gente? Vocês. ah, Legal, bacana, Matheus, parabéns, isso aí. Mas alguém viu o vídeo que eu mandei? Tá, ok. Eu vi que o meu vídeo do YouTube teve uma visualização, que eu acho que foi só a minha. Então, mas ninguém me olhou lá no YouTube, eu tô em baixa. Eu preciso fazer umas aulas de youtuber com o Anderson Nunes para ver se vocês me olham lá no YouTube, para dar uma revisada na aula. Tá? Uh, O que vocês lembram do vídeo, Matheus, Gabi, Bruno? O que vocês lembram do vídeo? O Marcos me mandou um artigo, se eu não me engano, logo depois do final da aula, né, Marquinhos? Tu me mandou um material ali sobre as cargas, né? Os containers duplos, né? De 2 andares no Brasil, começando a operar no Brasil. Tá começando. Deixa eu mandar pra galera aqui, Marquinhos. Deixa eu compartilhar com a turma, acho importante. A gente tá falando de logística na aula. É legal, tá? Bom, galera, enquanto vocês vão
enquanto vocês vão se acomodando aí, se preparando para me ouvir e tudo mais, eu vou começar então o conteúdo da aula, tá, turma? Então, assim, como eu combinei com vocês, para a aula de hoje, a gente vai trazer algumas pinceladas, algumas curiosidades sobre essa temática da ferrovia no Brasil, tá? Vamos começar pelo princípio, né? E depois a gente dá uma chegadinha aqui. Bah, aquilo ali é demais, né, Bruno? Porque, pá, é um problema que os caras tinham que foi resolvido com uma situação teoricamente simples, né? Porém que se a gente for pensar em termos de engenharia, em termos de peso, de velocidade, de transporte, de massa transportada, foi um baita projeto de engenharia, né? Você parte de uma coisa bem simples que você joga para uma macro execução ali que foi bem interessante. Mas então vamos começar pelo princípio, né, dessa tal de ferrovia no Brasil, tá? E depois vamos dar uma chegadinha na história da ferrovia no Rio Grande do Sul. E aí depois a gente dá uma faladinha sobre a ferrovia no Brasil na situação atual, assim, uma pincelada rápida, umas curiosidades. E aí a gente encerra a aula de hoje, tá? O que acontece hoje, tá, pessoal? O que acontece? A história da ferrovia no Brasil ela é a seguinte, tá? Desde o princípio da história da ferrovia, o governo federal, o governo brasileiro, assumiu a irresponsabilidade ou a falta de competência para desenvolver um projeto único no Brasil, para tocar o desenvolvimento da ferrovia no Brasil, e optou por, de fato, privatização das linhas de trem, né? Na época, no século XVIII, não se chamava, final do século XVIII, início do século XIX, não se chamava, perdão, final do século XIX, início do século XX, não se chamava de privatização, se chamava de concessão, se chamava de cedência, tinham outras nomenclaturas que se utilizavam, tá? E o Brasil teve um empreendedor muito peculiar, que foi o primeiro cara a desenvolver essa questão de ferrovia no Brasil, que é o Irineu Evangelista de Souza, tá? Para quem estava presente nas aulas de história, né? Não matou as aulas lá da 7ª série, 8ª série, por aí vai. Ele ficou conhecido popularmente como Barão de Mauá, tá? E ele foi um industrial, ele foi banqueiro, ele teve várias indústrias, ele começou como comerciante, mas ele teve várias indústrias, ele foi banqueiro, então na época era teoricamente muito mais simples ser banqueiro do que é hoje. Ele começou com uma prática muito simples de agiotagem, né, de empréstimo de dinheiro para os próprios funcionários, depois ele foi ampliando essa relação até que ele se tornou banqueiro de fato, com autorização governamental e tudo mais, certo? Mas ainda nessa condição, um colega acabou de mandar para mim, galera, uma vaga que eu vou mandar para vocês ali no grupo para auxiliar logístico, bem legal, bem bacana, bem maneiro. Adoro quando isso acontece no meio da minha aula. Beleza, foi. Enfim, tá? E o Barão de Mauá, então, recebeu lá uma concessão, vamos dizer assim, do governo federal para construir a primeira ferrovia do Brasil, né? Ele construiu lá uma linha de trem em Petrópolis. Se não me falha a memória, ela tinha 7 quilômetros. Se a gente pensar em distância para os dias atuais, ela era curtíssima, né? Mas muito útil, muito interessante para aquele momento, né? Porque foi a primeira ferrovia, né? Trouxe toda a estrutura, bancou toda a estrutura, né? Ganhou o direito a fazer essa exploração da ferrovia, certo? E
E isso fazia parte da sua história, fazia parte, né, a estrada de ferro do Barão de Mauá, né, com a locomotiva baronesa, faz parte da história do Brasil até hoje, foi inaugurada por Dom Pedro, tem toda uma mística em cima dessa relação, tá? Porque era uma ferrovia que ligava a serra, né? Uh, a serra no Rio de Janeiro, né? Até o porto. E isso facilitava esses últimos quilômetros. Eu não lembro se eram 7 quilômetros, 10 quilômetros, uma coisa assim. É uma distância curta. É, isso facilitava a chegada de cargas e a saída de cargas do terminal de trem, né, até o porto e do porto até o pé da serra, porque ali naquele trecho de serra, então, a única forma, né, vamos dizer assim, de transporte era no lombo do burro, né, não tinha outro formato, né, e o burro foi o animal que melhor se adaptou a essa geografia brasileira serrana ali, daquele trecho, para transporte de carga, tá? Então, assim, fica claro, né, pessoal, desde desse período, que o governo vai partir para essa modalidade, tá? Que é fazer essa concessão, fazer essa cedência da exploração para uma outra pessoa, né? Para uma outra empresa, para uma outra, enfim, para uma outra entidade, vamos dizer assim, para que ele construa, né? Para que ele leve o desenvolvimento, para que ele leve a evolução para determinadas regiões e que posteriormente, então, o governo possa colher frutos dessa parceria, tá? São coisas de Brasil, tá? 14,5 quilômetros, muito bem, muito obrigado, Marquinhos. Então essa temática, né, gente, começa lá no Rio de Janeiro, lá meados do século XIX para o século XX, né? Ainda século XVIII, século XIX, século XX, né? E a gente vai ver esse boom da ferrovia no Brasil a partir de 1900, tá? Ali na virada do século ali, a partir de 1900, 1890, 1895, 1900, a gente começa a ver essa expansão da ferrovia no Brasil, tá? O que acontece, tá, meus amores? Então, chegando no nosso querido, ilustre, salve, salve, Rio Grande do Sul, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, o modelo de crescimento, de expansão da ferrovia foi o mesmo desse modelo aí do Rio de Janeiro, aí do governo federal com o Barão de Mauá, que foi, na verdade, fazer essa cessão de uso, né, para outras empresas, certo? Aqui no Rio Grande do Sul, em específico, uma empresa francesa que ganhou a cedência do espaço, né, e construiu basicamente a linha de trem primária que a gente tem no Rio Grande do Sul, que inclui, por exemplo, a nossa ilustre cidade Montenegro. Tá? Uma curiosidade interessante, né? Eram linhas com ramais que se interligavam, então era possível sair da capital, sair de Porto Alegre e ir a Uruguaiana de trem, né? E ele tinha pequenos ramais aí, algumas linhas, alguns ramais que dividiam esses espaços para outros lugares, né? Então a gente estava aí dentro de um ramal, dentro de uma linha que levava de Montenegro em direção à Serra, de Montenegro em direção à capital, de Montenegro em direção ao Vale dos Sinos e de Montenegro em direção ao interior do estado. Então, para o nosso caso aqui, para a nossa região, pessoal, a ferrovia ela é muito importante de meados aí de 1909, 1910, que é a inauguração da estação ferroviária, né, aqui em Montenegro,
até meados dos anos 70, tá? Existem relatos aí de últimos trens rodando aqui pela cidade, ainda utilizando a estrutura da estação ferroviária no bairro ferroviário, em meados dos anos 80, 84, 85, 86, né? Existe ali um pouco de incerteza sobre o último trem que passou naquele trecho. A gente tem até hoje ferrovia em Montenegro, temos estação de trem em Montenegro, existe a linha ativa em Montenegro, a estação de trem hoje fica no bairro Estação, em Montenegro. Então, assim, a gente percebe uma mudança grande nessa logística, né? O trem não entra mais dentro da cidade, não passa mais pela cidade, que era uma característica daquela época, né? Se a gente considerar Montenegro de 1900, de fato, onde hoje é a pracinha dos ferroviários, aonde hoje é, por exemplo, o supermercado Momba, ou aonde é o jornal Ibiá, ou aonde é a rodoviária de Montenegro, hoje eram regiões remotas da cidade, já era o fim da cidade, né? Para a gente considerar uma situação peculiar, uma curiosidade interessante da cidade nessa época, deixa eu situar vocês ali na Ramiro Barcelos, perto da concessionária da Ford, ali perto da Brenner Ford, todo mundo sabe onde o prof está falando. Ali naquela esquina, logo acima da Brenner, ali naquela esquina da Rua dos Plátanos com a Ramiro Barcelos, ali passava a linha de trem e ali tinha um estacionamento de cavalos. Não sei como é que se chamava, tá? A gente tinha um nome específico, eu não sei como chamava, mas era um estacionamento de cavalos, era um atracadouro de cavalos. Então o pessoal vinha do interior e deixava os cavalos ali, pastando, bebendo água, enfim. E iam em direção ao centro da cidade, que era aqui onde a gente tem hoje o café comercial, o Bradesco, a praça. Ali era o centro do grande movimento da cidade, para fazer compra, para ir no banco, para ir na farmácia, para ir ao médico, né? A vida social montenegrina se dava ali ao entorno daquele trecho, né? E deixavam-se então os cavalos lá naquela distância, tá? Então, Montenegro passa a ter essa importância muito grande, tá, gente? Até porque, como a gente já viu na aula passada em respeito à cabotagem, a gente tinha uma importância muito grande no transporte marítimo, né? Se dá muito desenvolvimento de São Sebastião do Caí e Montenegro através dos barcos a vapor. Cabe aí uma pesquisa de curiosidade de vocês sobre esse desenvolvimento das cidades baseado nesse tipo de transporte. E posteriormente, então, com a chegada do trem, a gente tem uma virada muito interessante, porque São Sebastião do Caí deixa de ser uma cidade importante para a região e passa a ser Montenegro a cidade importante da região, tá? Por que isso acontece? Porque antes da chegada do trem, em trecho de serra, o pessoal trazia da Serra Gaúcha os seus produtos para comercialização na capital. Eles vinham no lombo do burro, eles vinham até São Sebastião do Caí, onde eles eram comercializados, ou eles passavam por um transporte de barco a vapor, e esses comerciantes, esses transportadores de São Sebastião do Caí, que levavam até a capital, ou levavam até Novo Hamburgo, São Leopoldo, para fazer o comércio. Então ali tinha um fluxo de pessoas muito grande, tinha dinheiro funcionando na cidade. A cidade era uma cidade importante para esse fluxo de capital, para esse fluxo de renda, através do transporte de barco a vapor. Quando o trem chegou na Serra Gaúcha, né, isso passou a não existir mais, né? Essa necessidade de descer até São Sebastião do Caí. Então os produtores levavam seus produtos até a estação do trem, embarcavam no trem e o trem levava até a capital, levava até São Leopoldo, levava até Novo Hamburgo, levava até Uruguaiana, se fosse necessário. Então, aí Montenegro, tendo uma estação de trem, passou a ter uma movimentação de pessoas diferenciada que não tinha até aquele momento com a questão dos barcos, como tinha São Sebastião do Caí. São Sebastião do Caí perdeu essa movimentação para Montenegro. Fato importante que se mantém até os dias de hoje. A nossa cidade cresceu e expandiu, né, a partir desses elementos do século XIX e do século XX.
Observem, meus queridos, se vocês tiverem esse tempo, essa disponibilidade, que o nosso espaço físico, geográfico da estação de trem em Montenegro, ele é um espaço diferenciado, né? Ele é um espaço grande, até mesmo se a gente considerar o que sobrou desse espaço hoje, porque muito desse espaço foi invadido, foi tomado, né, por construção civil. Hoje a gente tem ali, por exemplo, um CTG que está dentro de um pedaço de área que pertencia à ferrovia, a gente tem casas, enfim, tem uma série de situações ali adversas que tomaram parte desse acesso da ferrovia. Mas a gente tinha, então, algumas pontuações bem peculiares aqui no nosso espaço, né? Tais elas são, por exemplo, nós tínhamos uma estação com restaurante, nós tínhamos uma estação com companhia de telégrafo, nós tínhamos uma estação com casa específica para o chefe da estação, nós tínhamos uma estação com oficina, nós tínhamos uma estação com depósito, tá? Então, assim, essa peculiaridade, por exemplo, da oficina, ela se dava apenas para grandes estações, para grandes centros. Então, num planejamento inicial, Montenegro não teria oficina, mas como havia um grande fluxo de trens transitando nessa linha, que eram oriundos do interior do estado, da Serra, da região do Vale dos Sinos, se criou essa necessidade dessa oficina, se criou essa necessidade desse depósito de produtos. Então, muitos produtos vinham da Serra por uma linha de trem, eram descarregados em Montenegro, ficavam nesse depósito, aguardando um novo trem no final da tarde, no início do dia seguinte, que iria levar para Uruguaiana, que iria levar para a capital, enfim, dependia muito dessa logística, dessa montagem das cargas. Tá? Ainda dentro dessa linha de raciocínio, a gente tinha, dentro da história da cidade, a questão do frigorífico Renner, né, do antigo frigorífico Renner. O Renner utilizou muito das linhas de trem disponíveis para comprar gado, para comprar porcos, né, suínos, e transportar pelas linhas de trem e descer esses animais na estação. E o Renner tinha um piquete, tinha uma área em que esses animais eram acomodados, até que os cavaleiros conduziam esses animais aqui pelo bairro ferroviário e adentravam a área de terra pertencente ao frigorífico e iam até o frigorífico, né? Então, bem tropeiros, assim, bem modo antigo, né? Se a gente considerar hoje, o mais próximo disso que a gente tem como comparação hoje é a JBS com as aves, né? Então, o caminhão vai até o produtor, carrega e já vem pronto para descarregar dentro da fábrica, né? Então havia essa questão do tropeiro, de ter que tropear o lote de animais até a fábrica do frigorífico Renner, tá? Mas se utilizou muito dessa estrutura. Para quem era com cavalo, né, Bruno? Não tinha o que fazer, né? Para quem conhece bastante o interior aqui de Montenegro, a gente tem a localidade de Santos Reis, né? Ali na localidade havia uma pequena estação, uma estação de parada, de embarque e desembarque de passageiros, para ver a importância da localidade, para ver a movimentação de pessoas que havia na localidade. Muito peculiar, a localidade tinha uma olaria de telhas, se não me engano, que tinha um ramal do trem que encostava na olaria para fazer a carga dessas telhas. Essas telhas eram enviadas para todo o Rio Grande do Sul através do trem que ali passava, tá? Depois, seguindo, meus amores, a gente vai ter lá em Maratá, a gente vai ter lá em Vitória, no Maratá, a gente tem uma pequena estação de trem. Para quem já foi na Oktoberfest do Maratá, lá dentro do parque da Oktoberfest, tem a estação ainda, né? Parece uma casa, assim, né? É a antiga estação de trem de Maratá, tá? E depois a linha seguia, né? Subia ali em direção a Salvador do Sul, também lá no parque em Salvador do Sul, não me recordo agora o nome do parque, mas lá no parque em Salvador do Sul também tem uma pequena casinha dentro do parque que era a estação de trem, tá?
E aí sobe, ele vai a Carlos Barbosa, vai a Bento, sobe aquela linha ali. A gente pode fazer hoje tem aquela linha turística, né, em Bento, Carlos Barbosa, ali tem aquela Maria Fumaça, né, eles chamam aquela linha turística ela utiliza o ramal antigo desenvolvido lá em 1909, 1915, se eu não me engano, foi inaugurado em Carlos Barbosa. Bem no centro, em Carlos Barbosa, desculpa, gente, bem no centro, em Carlos Barbosa, tem ainda a estação mantida, preservada, reformada, como nós temos a nossa preservada, né, recuperada, não é reformada, desculpa, recuperada, assim como nós temos a nossa aqui em Montenegro. Então essa linha de trem, ela é muito interessante, ela é muito importante, tá? Aqui a gente tem uma curiosidade bem fundamental, tá, meus amores? O que acontece? Esse formato que o governo federal, que os governos estaduais tomaram para si, que foi o caso, né? O governo federal não tinha poder, potência financeira, condições financeiras de fazer linha de trem no Brasil inteiro. Então o governo federal abriu mão disso e solicitou que os governos estaduais fizessem. Deu na mesma, né? Os governos estaduais também não tinham capilaridade financeira para fazer. Os governos federais seguiram o modelo do Barão de Mauá e dispuseram então para essas empresas explorar. O que ocorreu? Tá? Cada estado acabou abrindo um processo licitatório, vamos dizer assim, se fosse utilizar as nomenclaturas atuais, e teve vitórias diferentes, teve empresas diferentes que venceram. Tá? Então, se a gente pegar as antigas linhas de trem do Brasil do século XIX, do século XX, a gente tem bitola de distância de trilho diferente, tá? A gente tem alguns lugares com 85 centímetros, 90 centímetros, 95 centímetros, 1 metro, 1 metro e 5 e 1 metro e 10. Então são aí 6, 7 distâncias diferentes entre os trilhos, tá? Entre um trilho e outro, tá? A distância entre os trilhos aqui. O que isso significa, pessoal? Significa que uma locomotiva, um conjunto de trens preparado para andar numa bitola de 1 metro, ela não consegue andar em outras bitolas. E aí, ao invés da gente ter uma linha de trem longínqua que sairia do Rio Grande do Sul e iria até o Nordeste, a gente mal consegue ir a São Paulo muitas vezes, tá? Porque as bitolas são diferentes, certo? Então isso é um BO, isso é um problema grave que não tem como resolver no Brasil assim, tá? É muito difícil. Então hoje a gente tem aí uma série de programas governamentais que buscam resolver isso, que buscam criar novas linhas de trem, numa modalidade diferente, onde o governo federal de fato é o investidor, faz o processo licitatório para as empresas construírem as linhas de trem, tá? Mas não significa que isso está dando certo, tá? Então esses pontos também a gente precisa entender nesse nosso ilustre Brasil, né? Existe um negócio chamado corrupção, tá? E a corrupção tá dando muito pano para manga, principalmente nas condições de trem, de logística, de Transurb, porque é onde hoje tem um volume de valor financeiro bem alto rolando, né? Rodando. E isso a gente tem que cuidar. Quero ver se eu acho um vídeo aqui no YouTube para mostrar para vocês. Tá? Mas a gente tem hoje no Brasil algumas linhas de trem bem legais, algumas ainda sendo exploradas de forma turística, como essa que a gente tem no Brasil, tá? Como essa que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, perdão, tá? Eu acho que é a Norte-Sul que dá problema.
tá entendendo, galerinha? Tá tudo bem? Vocês estão tão quietinhos, ninguém comenta nada. Armazenando é outra história, tranquilo. Dá uma olhada depois no YouTube lá, bem de boa. Bom, eu vou mandar um link aqui para vocês, não era exatamente esse que eu queria. Depois quando eu encontrar eu mando para vocês, tá? Um linkzinho sobre a Norte-Sul, tá? Qual é o objetivo da Norte-Sul, o que a Valec quer. A Valec é uma empresa estatal brasileira aí, né? Responsável pelo desenvolvimento hoje das ferrovias no Brasil, tá? Faz parte aí das 450 mil milhões de empresas governamentais que vão do nada ao lugar nenhum neste país. Pronto, falei, tô leve. Então, voltando, tá, galera? Então, o Rio Grande do Sul teve esse desempenho, teve essa condição lá em meados do século XIX, XX, tá? Depois, se eu não me engano, na década de 40, 50, tá? Foi 40, 50, 64 é o golpe militar. Foi em meados da década de 60 ali do golpe militar. A gente tem a condição de que o governo federal começou a fazer um processo de encampamento, que a gente chama, que é tomar essas empresas privadas para si. Então, as empresas que exploravam essas questões primordiais de logística no Brasil foram encampadas pelo governo federal. O governo federal criou a rede ferroviária federal, então tomou para si os trens, os funcionários, os vagões, as estações e tudo mais. E aí depois, conforme o governo militar foi minguando, a rede ferroviária federal também foi minguando. E a partir de 94, 95, ali, com o governo de Fernando Henrique, se houve então novamente esse processo de licitação para que empresas privadas façam a exploração das linhas de trem, tá? Então, hoje no Rio Grande do Sul a gente tem a América Latina Logística, né? Hoje ela não chama mais América Latina Logística, não é mais a ALL, ela tem um outro nome, tá? Mas que explora, né, essa malha ferroviária no Rio Grande do Sul, tá? Ela é composta por outras, é a Rumo Logística, né? Ela é composta por outras empresas, por outras companhias, tá? Mas ela explora aí o Rio Grande do Sul, Argentina, enfim, tá? Uruguai, outros lugares, Paraná, Santa Catarina, tá? E o que acontece, tá, pessoal? Foi concedido para essa empresa todas as linhas de trem no Rio Grande do Sul, todas as linhas de trem, todas as ferrovias disponíveis. Essa empresa fez um levantamento das linhas que ela julgava serem mais valiosas financeiramente e, por consequência, acabou dando manutenção e trabalho e exploração dessas linhas que ela considera mais valiosas, tá? Nesse sentido, ela sofreu alguns processos do Ministério Público para que ela fizesse manutenção, exploração de outras linhas não tão valiosas, porque não é justo, né, penalizar daqui a pouco empresas e produtores de algumas regiões porque eu não quero explorar lá porque lá não dá lucro, tá? Quando se fez o balanço disso se sabia e quando ela comprou esse direito de exploração ela sabia disso.
Deveria, né, Luandra? Deveria ter mais linhas de trem, né? Tanto de carga quanto de passageiros, certo? Mas a gente está melhorando, a gente está aos pouquinhos trilhando um caminho com mais, trilhando, né, um caminho de trens aí com mais disponibilidade de linha, com mais disponibilidade de carga, tá? Uma das cargas que mais é transportada hoje no trem na nossa região é o petróleo, né? É gasolina, é combustível, tá? Mas se pode explorar uma série de outros itens, tá? O que acontece? Vai ter na cidade, né, Bruno? Parece que vai da Timbaúva até o centro, e na Capitão Cruz ele vai cruzar no meio ali, né? Parece que vai ser assim. Mas assim, brincadeiras à parte, né, gente? Um problema sério que a gente tem, um relato real, tá, da nossa região. A Macisa, quando se instalou, né, hoje é Arauco, né? A Macisa, quando se instalou em Montenegro, ela se instalou justamente porque ela tinha essa possibilidade, essa disponibilidade de colocar a sua planta industrial ao lado de uma linha de trem e fazer uso dessa linha de trem como forma de transporte, tanto da sua matéria-prima quanto do seu produto acabado. Então, tanto para chegar produto para produzir, quanto para mandar o produto pronto. E a empresa desistiu basicamente do uso do trem, tá? Porque em alguns trechos da linha que ela utilizava na nossa região e em outras regiões, devido à geografia do trecho, o trem andava numa velocidade muito baixa, né? 10, 15, 20 km por hora, e as pessoas saíam correndo, pulavam no trem e cortavam as amarrações, as lonas, enfim, porque não era em vagão fechado, era em vagão enlonado. Roubava a lona, roubava a corda, roubava cinto de proteção, cinto de amarração, tá? E aí você imagina, você manda uma carga de madeira, de MDF, MDP, M alguma coisa, para o Paraná, para Santa Catarina, para o raio que o parta, e no meio do caminho pega chuva. Se roubaram a lona, se roubaram as cordas, se roubaram tudo, vai molhar a carga. Chega lá, a carga tem que botar fora, se perdeu a carga, se perdeu o cliente, se perdeu o transporte, se perdeu todo aquele valor, porque vândalos, né, roubaram aí uma lona do trem. Então isso é uma condição de Brasil, isso é bem uma condição de Brasil, um problema de logística estratégica do Brasil. Então são curiosidades que estão em volta desse processo, que permeiam esse processo e que a gente precisa saber, que a gente precisa conhecer, tá, galera? Então, assim, a intenção da aula de hoje era trazer para vocês essas curiosidades do passado e do presente, tá? Então, um problema do presente hoje é essa questão do furto, essa questão do roubo, tá? Essa questão da falta de linha, da falta de exploração das linhas, da falta de manutenção das linhas, tá? Se a gente observar aqui em Montenegro, a gente tem nessa linha antiga, né? Nessa linha antiga a gente tem várias áreas de invasão, né? De pessoas que construíram suas casas em cima da linha ou na beirada da linha, o que não permite hoje a retomada do trem por esse caminho. Hoje já existe um outro caminho, mas é só um exemplo, tá? Tem várias cidades, várias localidades no Rio Grande do Sul com esse mesmo problema. Locais, trechos, pontos que sofrem com o roubo do trilho, né? As pessoas vão lá e cortam o trilho, roubam o trilho, né? Porque é ferro, é metal, é pesado, tem um valor de venda considerável no ferro velho. O cara do ferro velho compra, mesmo sabendo que é um trilho de trem, mesmo sabendo que pode causar um acidente grave e tudo. Então, essa condição a gente precisa pensar como Brasil, a gente precisa estudar como Brasil e entender o Brasil dos brasileiros, tá? A gente tem a questão de trens urbe hoje, né? O Transurb é o mais próximo de trem de passageiros, né? Muito diferente da Maria Fumaça, tá? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um que eu acho bem charmosinho, que é o aeromóvel ali no aeroporto, né? Ele sai da estação de trem, da estação aeroporto e leva até o aeroporto e vice-versa, acho que é 1 quilômetro, 1,5 km ali, a distância é curta, mas é um projeto gaúcho, um projeto próprio, é um projeto bacana,
que não deixa de ser um trem, né? Chama aeromóvel, mas não deixa de ser um modelinho de trem, um vagãozinho, né? As pessoas vão sentadinhas ali e tudo. Então são evoluções, tá, pessoal? Se a gente buscar um exemplo bem interessante, dentro da grande Europa, né, a gente consegue andar da Alemanha para a Itália, da Itália para a Inglaterra, da Inglaterra para a França, né, por vários países da Europa, utilizando o trem, né, por uma relação custo-benefício muito interessante, um valor de passagem muito barato. Claro que existe a questão de primeira classe, de classe executiva, de classe para rico, de classe para pobre, com lanche, sem lanche, é igual avião, né? É igual a Azul e as barrinhas de cereal. Mas é a mesma vibe, é a mesma situação, só que a gente vai de trem por um preço muito barato. Então, se a gente pudesse hoje dentro do Mercosul, por exemplo, que a gente tem possibilidade de transitar entre Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, enfim, os países que compõem o Mercosul apenas com a nossa carteira de identidade, se a gente pudesse fazer isso de trem, seria a mesma coisa que se faz hoje na zona do euro, né? Portando apenas esse documento de identidade europeu, você trafega lá de trem pelos países, né? Então dá para fazer um mochilão pela Europa andando de trem, tá? Aqui na América do Sul isso não é possível, tá? Então são esses pontos assim que a gente percebe que tanto o Brasil quanto a América do Sul precisa evoluir para ser considerado países de primeiro mundo, países com desenvolvimento bacana, com pessoas melhores e por aí vai. Tá, meus amores? Tranquilo o entendimento da aula de hoje? Então tá. Fica como teminha de casa para vocês, então, assistir o vídeo, tá, gente? Só assistir o vídeo sem nada mais, certo? Amanhã temos aula, não é sobre esse conteúdo, tá? Amanhã o conteúdo da aula é sobre gestão de materiais e patrimônio, então a gente vai dar uma quebradinha no conteúdo para quarta-feira a gente retomar nesse assunto, beleza? Então tá. Fala, Gabi!